Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou a Fabiana Silva. E eu sou Renata Burjato e esse é mais um Mulheres de Esperança. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito relevante e especial, não só para as mulheres, né, para todo o público, mas tem a ver muito com a saúde feminina, que é o autocuidado aí da gente pensar na nossa saúde de dentro para fora, né, Rê? É verdade, que lindo isso, né? Pensar que a saúde pode vir de dentro para fora, com mudança de pensamento, com mudança de atitude, com mudança de hábito. Muito gostoso isso, né? É verdade, e parece que quanto mais cedo a gente começa, melhores frutos nós vamos colher no futuro. Então, se você gostou desse tema, vem com a gente para o próximo bloco. A saúde é um dos nossos bens mais preciosos que a gente tem. Se a gente perde ela, a gente sente e sente muito. E nesse episódio a gente convidou a querida nutricionista, nutrigeneticista que está aqui com a gente, a Júlia Belotto, para participar. Então, Júlia, seja muito bem-vinda aqui ao Mulheres de Esperança. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer, né? Estou me sentindo lisonjeada de poder ter a oportunidade de estar falando aqui, né? Sobre os conhecimentos que eu tenho e colaborar com a saúde das pessoas. Que bom, Ju. Ju, você atende, acredito que você atende bastante mulheres, né? Atendo. E qual que tem sido, assim, as maiores queixas que você tem sentido em relação à mulher? E por que, de certa forma, parece que a gente não zela tanto pela nossa saúde como deveria? Bom, vamos lá. A princípio, o que acontece? As pessoas, elas procuram nutricionistas sempre, né? Sempre para emagrecimento e ganho de massa. Isso são, assim, recordista, né? De imediato, assim, são as maiores demandas, né? De procura, né? E aí, ao entrar em contato, né? Para passar em consulta por esses motivos, a gente se depara com outras situações de saúde, né? Então, nem sempre as pessoas procuram um nutricionista, e deveriam, quero até aproveitar a oportunidade para reforçar isso, né? Para cuidar da saúde. Eles imaginam assim, nutricionista vai me dar um plano alimentar para eu emagrecer, ou então vai me orientar como é que eu faço um ganho de massa com suplementação, com alimentação. Então, essa é a visão que as pessoas têm em relação à nutrição. Só que a nutrição é muito mais que isso. Por quê? Porque tudo que nós ingerimos, ele é distribuído, toda alimentação, tudo que nós bebemos, tudo que nós comemos é distribuído por todo o nosso corpo, porque nós somos uma máquina de fabricar energia, né? Então, assim, nós processamos tudo que nós ingerimos, e isso se transforma em energia, e isso vai fazer com que tenhamos saúde, né? Então, o que acontece? Nem sempre as pessoas me procuram por causa de alguma doença em específico. Algumas pessoas mais esclarecidas, sim, ou que já ouviram falar, né? Às vezes falam, olha, essa nutricionista, ela cuida desse problema aqui, né? Eu tenho um problema renal, né? Nutrição super importante para quem tem problema renal, né? Ou, por exemplo, agora, pós-pandemia, tem uma demanda muito grande, principalmente dos jovens com crises de ansiedade, né? Então, assim, a pandemia, a gente sabe que as pessoas ficaram trancadas em casa, né? Algumas tentaram se exercitar, cuidar da alimentação, outras já ao contrário, né? Justamente por estarem trancados em casa, ficaram mais ansiosos e acabaram meio que descontando aí na parte alimentar, né? E ficaram acima do peso, ou não comeram da forma adequada, e isso tudo vai desencadeando doenças, né? Então, assim, na verdade, não tem um foco de doença que as pessoas me procuram, que as mulheres me procuram. Com certeza, elas querem emagrecer, é o foco principal, nem que seja 100 gramas. Tem gente que precisa mesmo, mas tem gente que fala, eu quero emagrecer aqui 500 gramas, eu estou sentindo uma gordurinha aqui. A gente vai lá e vê, né? Faça os cálculos e veja se faz sentido, né? Mesmo que seja as 500 gramas, de repente são aquelas 500 gramas que estão incomodando e que a gente pode mexer, né? Então, no geral, é isso.
Muito interessante, né? E interessante como é o ser humano, né? Porque a gente sempre quer um passo a passo, né? Isso, Pra tudo na vida. exatamente. A gente quer saber como é que eu chego nisso e como é que eu chego rápido. Me Isso. dá todas as dicas. E muitas vezes a gente não quer encarar o problema de fato, que muitas vezes tem que mudar de dentro pra fora, como a gente abordou, né? Espera, Exatamente. entender o que tá acontecendo, mudar o pensamento, mudar hábito, mas para ter um ganho muito mais longo, né? Sim, Para não só duradouro. resolver uma Preciso. questão, né? Mas para ter uma qualidade de vida muito melhor. E eu sei que é isso que você tem gerado aí na vida das pessoas, ganho de vida em todos os sentidos, né? Não só de saúde, mas também de bem-estar e de uma vida assim mais plena, né? E eu queria que você contasse então, quando chegam as pessoas e já vem com essa mentalidade, né? O que são aqueles passos também da anamnese que você faz? Pera, eu preciso entender, eu tô na frente de um ser humano e um ser humano é bem complexo. Então eu queria que você falasse quais são regras assim mais gerais e o que a gente precisa ter atenção bem específica, porque cada corpo é um corpo. Sim, a minha anamnese, minha primeira consulta, ela dura em torno de 2 horas, né? E eu brinco com as pessoas, eu falo assim, olha, depois de Deus e depois da sua mãe, quem mais vai te conhecer sou eu. Porque, assim, as perguntas que eu faço são realmente para entender do começo ao fim quais são os hábitos daquela pessoa, né? Porque nós somos individuais, então não adianta eu querer tratar você como eu vou tratar a Fabi, porque a Fabi tem uma rotina, você tem uma outra rotina, Fabi tem uma genética, você tem outra genética, Fabi tem uma epigenética, que é o que cerca ela, o método de vida dela, e diferente do seu, então assim, nós somos super individuais, né? Então, quando eu faço a anamnese, ela é bem focada para entender os hábitos, que horas que acorda, que horas que dorme, o que está acostumado a comer, o que doenças que aconteceram na família, que podem ter influência, podem ter a genética ali, né? Me trazendo algum spoiler do que está acontecendo ali com aquela pessoa, né? Então, a gente chama de inquérito, né? É um inquérito mesmo que a gente faz com as pessoas para poder realmente conhecer bem e saber quais pontos, né, nós temos que abordar e aí então desenvolver o raciocínio clínico e o tratamento, né? As pessoas elas chegam assim querendo um plano alimentar, quero um plano alimentar, quero um plano alimentar. E sim, né, nutricionista faz plano alimentar. Só que às vezes elas chegam tão baleadas, digamos assim, né, tão com um metabolismo tão atrapalhado, com tudo desorganizado, que não adianta eu falar, olha, você come isso, né? A pessoa vai continuar comendo, nós temos que comer todo dia, né? Não podemos parar de comer. Mas às vezes a preocupação é tão grande em dar um roteiro alimentar, sendo que às vezes a gente precisa organizar a casa. Porque se eu te dou um roteiro alimentar e você está com problema de absorção, você está com problema de alguma alergia, enfim, preciso entender o cenário para então poder desenvolver seu tratamento. Em algum momento vai entrar esse plano alimentar? Vai. Pode de imediato entrar algumas orientações, né? Mas aquele plano personalizado, preciso de toda essa investigação, preciso organizar a casa para poder desenvolver o tratamento bem personalizado. E Fabi, só mais uma pergunta ainda sobre isso, né? Achei muito legal que você é a pessoa terceira que mais conhece ali quem tá na tua frente, muito bom. Mas é porque isso é tão raro, na verdade, tanto a pessoa que é algo muito rápido, muito prático para ela fazer, quanto a gente encontra também muitos profissionais, né? E às vezes por todo um sistema que há por trás de convênio, de repasse muito pequeno, né? Que a pessoa também vai lá e 5 minutos, nem conhece o paciente e passa uma receita. Eu lembro uma vez que eu fui na nutricionista e ela falou assim, meio mamão de manhã, um pão francês, e eu assim, pensando, eu nem como pão francês, reduzo o pão francês, mas eu nem gosto de pão francês. Não te conhecia, então, né? Foi te falando algo, não posso nem recriminar as colegas, né? Porque quando trabalham através de convênio, elas têm um prazo muito curto, então elas fazem o que podem e assim, não deixa de ser uma recomendação alimentar, mas aí acaba não fazendo muito sentido. Por exemplo, se você não come pão, ela tá mandando você comer pão. Então, assim, a gente precisa entender quais são os gostos, quais são os hábitos, né? Porque não adianta, por exemplo, eu atendia um paciente que ele trabalhava em turnos diferentes. Então, essa semana ele trabalhava de manhã, na outra ele trabalhava de tarde, na outra ele trabalhava de noite, né? Então, eu tive que fazer uma coisa extremamente personalizada, porque na primeira semana ele comia num horário, na segunda num outro horário, na terceira no outro. Eu e o metabolismo dele ficamos tudo louco, né? Ficamos loucos, né? Porque tem que ir adaptando às mudanças, né? Então, não adianta eu
entregar um plano pronto para ele, porque não vai fazer sentido para a vida dele, que é totalmente móvel, né? Toda semana tá mudando o horário, né? Então, é isso. Então, assim, como eu disse, né, os colegas que trabalham com um convênio e que tem um prazo menor, né, para atender, é mais um auxílio, né? Faz bem para a saúde? Faz, colabora, né? Mas para ser algo mais personalizado demanda mais tempo. Então, realmente a gente precisa dessas informações, né, por completo, assim, para conseguir fazer um tratamento mais assertivo, né? Inclusive a minha especialização é nutrição de precisão, né? Por que é de precisão? Porque realmente nós abordamos da forma mais precisa possível e personalizada, né? Eu, em alguns casos, né, eu trabalho com exames genéticos e metabolômicos, que então ele realmente mostra exatamente a tendência genética que a pessoa tem. Às vezes ela já desenvolveu alguma doença e aí aquele exame genético ele mostra, né, ele confirma que realmente é aquela doença, ou ela não desenvolveu, então a gente faz de tudo, né, para que aquele gene dela que não é legal fique ali quietinho, né, não se expresse, né. E da parte metabolômica é uma análise que é feita de forma celular, então ele vai olhar na sua célula. Por exemplo, você tem uma doença que você detecta lá através do exame de sangue, né? Só que na metabolômica a gente pega ela antes dela se expressar no exame de sangue. Quando ela está iniciando, quando está tendo um erro metabólico, nós vamos lá e corrigimos. Então ela não chega a ter oportunidade de se desenvolver, né? Então, assim, é muito preciso e é muito, muito legal. Muito incrível, né? Como a ciência avança e como a gente pode ter essa precisão, porque às vezes a gente tem quadros familiares ou que a gente já vivencia há muito tempo no nosso organismo e que pra gente, essa sou eu. E às vezes tem coisas que você precisa, né, cuidar, reverter, observar, e é nessas consultas, assim como a da Júlia, que a gente tem uma qualidade melhor para poder fazer esse autocuidado, né? Então, querido ouvinte, se você tá gostando desse episódio, fica com a gente pro próximo bloco. Voltamos para mais um quadro aqui do nosso Mulheres de Esperança. Que papo gostoso, turma. Eu não sei você, mas eu já tô com vontade de marcar minha consulta. Pensar aqui como as nossas atitudes podem nos preservar de enfrentar uma dolorosa situação de problema de saúde. Pensar que hábitos têm esse poder, né, de trazer mais qualidade de vida, mas também evitar o sofrimento. Quem sabe até você desenvolver uma coisa que poderia ser contida. Muito interessante. E agora, para as nossas ouvintes, eu sei que seria muito difícil você fazer um atendimento individualizado com cada uma, mas tem regras que são, assim, mais gerais, que eu tenho certeza que só de você passar aqui para a turma já vai ter um ganho ali de qualidade de vida quase que imediato, né? Júlia, o que a gente tem negligenciado? Que talvez a gente já poderia estar colocando em prática, que talvez a gente já saiba intelectualmente, a gente já leu, mas não colocou, não está aplicando na vida e por isso não está recebendo os frutos também, né? De ter uma mudança. Sim. Existem recomendações, orientações que são bem simples, até meio clichê, mas querendo ou não, é bem o que você falou. Às vezes, na correria, a gente acaba meio que negligenciando, né, essas atitudes. Por exemplo, tem pessoas que chegam reclamando que está sentindo a barriga estufada e enfim, aí você vai conversar com ela não come uma fruta por dia. Né? E assim, a recomendação de ingestão de frutas é de 3 a 5 frutas. Se você conseguir 3, já está num bom caminho. No dia? Por dia. Uau! Eu lembro quando eu vi isso a primeira vez, eu pensando, meu Deus, acho que nem na semana, será que no mês eu como? Mas assim, isso mudou, tá bom? 5 frutas, né? Você pensa assim na correria. Mas você vê, não é difícil, mas é. Por quê? Porque nós estamos acostumados a fazer o quê? Toda hora que você vai dar uma beliscadinha entre uma refeição ou outra, você pega uma coisa mais prática, uma coisa industrializada, que você tem que abrir o pacotinho, né? Então, por que não come uma banana, não chupa um cacho de uva? Por que não pega uma manga? Olha que delícia, né? Então, assim, por quê? Né? E aí, o que acontece? Também tem muito da distração, porque a gente está no automático, então, né, trabalhando, então tá meio que assim, é aquele negócio que você come até sem prestar atenção que você está comendo, né? Então, é algo que dá para mudar. Você fala assim, ó, a partir da semana que vem, né, você pode se planejar.
né? Não precisa ser tipo, amanhã não vou conseguir comprar minhas frutas, não vou conseguir comer. Não, calma, tudo bem. Vai devagar, mas começa. E vai criando o hábito aos poucos também, né? Isso, exatamente. Porque comer Exatamente. 5 frutas, às vezes a pessoa não consiga, Não, mas então, coloque 2. Com 3 né? já tá Vai bom, 3. né? E aí, assim, tem várias formas, né? Você fala, eu posso fazer, sei lá, uma vitamina de banana, eu vou comer um abacate, eu vou levar uma maçã, que é prática para eu enfiar dentro da bolsa, né? Então, assim, são hábitos, né? Até porque, se você não colocar, né, as frutas aí meio que nos intervalos, nos lanches, a cabo disso você não conseguiu comer as frutas. E aí você vai colocar outras besteiras no lugar da fruta, né? Na hora de você montar um prato, né? Então, assim, muitas pessoas não gostam de legumes, de verdura, mas tenta ver aquele que você gosta, ou então tenta ver um preparo que talvez você se identifique mais, né? Eu tenho uma amiga da minha filha que ela ia em casa de vez em quando, né? E muito engraçado, porque eu cortava o tomate assim em 4, né? Ao invés de cortar rodelas, eu gosto de cortar ele assim em 4, né? E ela foi almoçar na minha casa e ela comeu o tomate. E aí ela falou, na minha casa eu não como tomate. Eu falei, mas por quê? Ela falou, minha mãe corta em rodelas. Então, assim, fica mais molhado, tem menos massa. Então, assim, tem muito disso também, né? Da sensibilidade, do paladar. Isso é super importante. Então, às vezes, eu recebo mães também que falam, meu filho não come isso, não come aquilo. E a gente vai mudando o método de fazer, né? O método de cortar, o método de cozinhar. Ou, enfim, não como brócolis, faz uma torta de brócolis, né? Enfim, tem que dar uma variada de alguma forma. Aquela pessoa é possível que ela queira comer, mas de outra forma, né? Então, tem crianças que não gostam de misturar comidas, né? Então, mas então vamos dar separado, então vamos fazer uma receita diferenciada, né? Então, assim, por isso que, assim, quanto mais personalizado, porque nós somos super individuais, né? Sim. Deus nos fez, assim, totalmente ímpar, né? Sim. Então, quanto mais a gente conseguir atender ali, né, algumas especificidades das pessoas, né, mais a gente consegue atingir os objetivos, né? Porque, por exemplo, falando das frutas, né, de 3 a 5 frutas, ou os legumes, os vegetais, né? Nós temos o hábito de dar prioridade aos macronutrientes, né? Proteína, lipídios, carboidratos, né? E sim, são as maiores fontes regeneradoras de energia. Só que nós precisamos, é como se fosse um relógio. Então, essas são as engrenagens maiores, né? Nós precisamos das pequenininhas, que gira ali e vai girando. Quem são essas pequenininhas? Os micronutrientes. Onde estão os micronutrientes? Nas frutas, legumes, nos vegetais, né? Então, não adianta você estar lá suprindo lá a roda maior, mas como é que ela anda? Precisa da pecinha para girar ela, né? Então, a gente chama ali de cofatores para fazer o metabolismo funcionar, para tudo... Enfim, nós somos uma máquina, você imagina, cheia de engrenagem, e essa engrenagem precisa de impulsores, precisa ter na medida certa ali, né? E, então, é muito importante. Tem gente que acha que, eu me alimento, eu tenho energia. Você tem energia, mas e os nutrientes que faltam? Né? Podia ter muito mais, né? Poderia ter muito mais. Uma saúde muito melhor. E você falando disso me lembra muito da dedicação. A gente precisa, então, como a gente comentou, né? De dentro para fora. A gente precisa mudar a nossa mente, a nossa forma de ver, de pensar. Precisa ressignificar isso. Precisa se dedicar, começar o hábito, né? Ver o que funciona. Eu não gosto de manga, então eu vou tentar uma outra fruta, né? É muito forte esse sabor para mim. Vou ver uma outra forma de fazer. E também, pensando que nós temos aí muitas fontes de conhecimento, né? Agora, queria passar por uma outra pergunta, que é isso. Nós temos aí vários vídeos no YouTube ensinando receitas milagrosas, como fazer e acontecer. A gente tem aí as amigas que compartilham as receitas nos grupos do WhatsApp, né? Dos chás, das dietas, das coisas, pensando nas pessoas que pensam em emagrecer. E eu tenho uma conhecida da minha mãe que ela perdeu o filho por uma questão de uma dieta muito perigosa que ele fez, acho que foi com uma semente. Ele ficou sem se alimentar por um período e fazendo uso dessa semente para perder peso, que nem você falou, rápido, qual que a receita era essa. E aí o corpo dele começou a dar sinais, ele foi para o hospital, enfim, né, foi
tendo problema em várias partes do organismo e perdeu a vida, deixou aí esposa e filha. Então, muito triste, porque era uma coisa sem fundamento nenhum, sem um médico por trás, né? Alguém que receitou, consciente. Então, Ju, como que a gente pode fazer boas escolhas, né? Como que a gente pode olhar para essa questão da nossa saúde fazendo boas escolhas, assim? O que você pode indicar pra gente? Então, pegando um gancho aí nesse caso que você contou, né? Primeira coisa, tentar controlar essa infotoxicação que existe. Porque hoje em dia você entra na internet, tem receita para tudo, tem suplementação para tudo, e as pessoas às vezes falam, não vou pagar profissional, já vi aqui, vou fazer. Eu mesmo comprei, né? Muitas vezes você tá tomando, às vezes chegam alguns pacientes cheios de suplementação. Eu falo, esse aqui quem deu, né? Eu comprei. Aquele multivitamínico, comprei na internet. Legal. E esse outro aqui? Então, assim, o que acontece? Isso é super perigoso. Que nem você falou, a pessoa chegou a perder a vida, né? Então, assim, as pessoas precisam passar por profissionais, porque não é à toa que a gente estuda anos para entender sobre tudo isso. Se fosse tão simples... E é muito complexo, né? Muito. Não é tão simples. É uma bioquímica, assim... E tem interação. O alimento ele interage com o que você come, com o que você come também, né? Um alimento pode interagir com o outro, impedir a absorção do outro, né? E também, ou ele favorece a absorção de algum remédio que você está tomando, ou ele pode também impedir que aquele remédio faça efeito, né? Então, assim, nutrição ela está presente em tudo, até quando você já está doente, quando você já está tomando remédio, ela sempre vai te ajudar. Ela te ajuda a evitar a doença, ela te ajuda a recuperar, né? Então, e o que acontece? Quando a pessoa se automedica, ela não sabe se aquela quantidade é a quantidade que ela precisa, ela não sabe nem se ela pode tomar aquilo. Às vezes você toma um componente que ela não pode tomar de jeito nenhum, né? Então, tem que consultar um profissional. Entende? Não, infelizmente, assim, querer falar, eu vou, né, fazer isso aqui por conta própria para eu economizar, às vezes o barato sai caro. Sim. Né? Por Então, exemplo, às vezes, já compra lá o polivitamínico. A gente fala muito dos polivitamínicos, né? O que acontece com os polivitamínicos? Eles são constituídos levando em consideração a necessidade da média da população diária. Né? Então, você vai tomar lá um polivitamínico que você comprou na farmácia. Então, ele tem lá qual a recomendação diária de cálcio, de magnésio, de zinco, né? Então, aquilo, de certa forma, ele vai fazer o quê? Ele vai te dar o aporte de que pelo menos a média você está ingerindo. Só que tem dois problemas aí. Alguns deles misturam alguns nutrientes que não devem ser tomados juntos. Então, um atrapalha a absorção do outro. Se não estiverem de forma equilibrada, ao invés de ajudar, vai prejudicar. E, às vezes, também, por exemplo, se você tem um polimorfismo, né, tem um polimorfismo que é muito famoso, que muitas pessoas têm, que é um polimorfismo relacionado ao processamento do ácido fólico. Então, se você vai tomar uma suplementação onde ela tem ácido fólico, ao invés de você se favorecer, você vai se prejudicar. Porque a pessoa que tem esse tipo de polimorfismo, ela precisa ingerir o ácido fólico já semi-processado. Ao invés dele ser ácido fólico, tem que ser metilfolato. E aí você vai lá na farmácia e compra o seu polivitamínico, que ele é composto de ácido fólico. O que vai acontecer? Ao invés do ácido fólico ser processado e ir para o caminho certo dele, você vai começar a acumular ele aqui, porque ele tem um problema de processamento. Essas pessoas que têm problema no processamento já tem que tomar ele já processado. Entendeu? E aí, se você vai lá e usa o da farmácia que não está processado, ele vai começar a acumular. Então, nós temos dois problemas aí. Primeiro, que ele não está indo para o lugar que ele deveria, porque ele trava no processamento. E segundo, que ele está congestionando aqui, ele está acumulando aqui. Isso tudo faz o quê? Desencadeia doenças. Isso é só um exemplo, né? Do mesmo jeito que esse exemplo que eu dei de via metabólica do ácido fólico é um deles, mas existem vários outros que podem acontecer, mas a sistemática é semelhante. Então, você vê como precisa assim, ter um acompanhamento profissional para ter um tratamento mais detalhado, mais personalizado. Às vezes você acha que o que você está fazendo ali está ajudando. Eu tenho uma paciente que ela estava tomando zinco. O ferro dela estava no chão, porque ela estava tomando muito zinco. E o zinco e o ferro, eles competem entre si na absorção. Então, isso tem que ser calculado na unha. Quantas gramas... Precisa dos dois? Precisa, mas eles precisam ter um equilíbrio, uma sinergia, porque se colocar mais de um ou mais do outro, um vai atrapalhar a absorção do outro, o metabolismo fica todo desequilibrado.
Fora o quanto, né, se faz propaganda de algumas coisas que nem o corpo consegue absorver tudo aquilo que é colocado. Exato. E aí é excretado e a pessoa acha que tá gastando uma Super fortuna. saudável. E muitas vezes a gente vai por esse caminho, né? Prefere gastar dinheiro do que mudar hábito. Eu não sei se em um minutinho você conseguiria falar pra gente, Júlia, no final aqui dessas perguntas, se tem alguns alimentos que a gente tirou na rotina e a gente tá sofrendo os impactos por isso. Ou até hábitos, por exemplo, o sol, que é quase o vilão de tudo, né? Isso. Não pode tomar sol. Aí ninguém toma sol, mas aí parece que a gente come e nem o que deveria fazer efeito faz, porque a gente se desregulou completamente, né? Sim, exatamente. O que acontece? Por exemplo, né? Vamos passar um protetor solar. Sim, tem que passar, mas nós precisamos tomar um pouco de sol, que sejam 15 minutos, né? Para que você tenha lá a parte da vitamina D, né? Acionada e tudo mais, né? Então, vamos retirar o glúten, né? Então, depende da situação. Tem pessoas, ou então a pessoa ela tem um sintoma gastrointestinal, ela fala, é glúten, vou parar. É leite, vou parar. Né? Então, a gente precisa investigar. Pode ser que a pessoa tenha uma sensibilidade a glúten. Se ela tiver, por exemplo, tiroidite de Hashimoto, né, que é uma doença relacionada à tireoide, uma autoimune relacionada à tireoide, as pessoas se beneficiam, sim, da retirada do glúten, da lactose, né, em decorrência do problema que ela tem, né? Então, sim, mas não são todas as pessoas. De repente você tem isso e a Fabi não tem. Sim. Aí a Fabi, ela tá, porque assim, ela vai parar de tomar leite, né? Mas ela gosta muito de leite, então para que esse sacrifício se ela não tem o mesmo problema que o seu, né? E aí assim, o glúten, hoje a gente fala muito assim, o problema maior, né, de farinha de trigo, é que a farinha de trigo hoje tem um percentual lá que pode ter pelo de rato, pode ter um monte de coisa, né? Então a gente fica meio assim com as farinhas de hoje, né? Mas sim, também pode ser independente disso, pode ser que você tenha algum problema que tenha que retirar. Então por isso que tem que ser tudo muito assim investigado. Sim. Por quê? Porque senão você acaba se privando de determinadas coisas e tem gente que enlouquece porque fica com medo de comer tudo, né? Porque é tanta informação, não pode comer glúten, não pode comer, não pode tomar leite, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E de tempos em tempos vem ondas, transtorno. Né? Agora é a onda do não leite, aí onda do não glúten. Aí... Como isso se o ser humano fosse todo mundo igual, e aí começa uma onda, todo mundo se adequa a essa onda, como se todo mundo funcionasse do mesmo jeito. Sim, o relacionamento com a comida fica muito deturpado, tem pessoas que desenvolvem transtornos alimentares ao ponto de ter medo de comer qualquer coisa mesmo e começa a desenvolver problemas graves de saúde, porque daí começa a restringir tudo. E aí mesmo, às vezes mesmo, nós profissionais conversando, tem que entrar realmente com psicologia, com psiquiatria, porque é a infotoxicação, né? Medo de comer isso, medo de comer aquilo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Então, até você conseguir resgatar esse relacionamento com a comida, resgatar essa confiança, é um trabalho. E você acha que está se autocuidando e, na verdade, você está se autodestruindo, né? Sim. Porque não está cuidando da saúde como deveria. Por excesso de cuidado, talvez. E aí tem umas coisas assim, não pode comer arroz porque arroz engorda. Vamos lá, né? Arroz, ele tem lá os nutrientes dele, né? Então, de repente, o que eu posso fazer? Se eu for diabético, eu posso comer um arroz integral, né? Porque a absorção dele vai ser mais lenta, vai demandar menos da minha insulina, do meu pâncreas, né? Mas eu não preciso não comer o arroz. Eu não vou comer o arroz para emagrecer. Depende, vamos conversar. Se a gente tem um objetivo, vamos ver qual a estratégia que a gente vai utilizar para você emagrecer. Pode ser que eu retire o arroz durante um período para a gente dar uma acelerada, mas uma coisa assim, uma estratégia. Você não precisa nunca mais na sua vida comer arroz, não precisa demonizar o arroz, né? Não precisa disso. Então, essas coisas a gente precisa mesmo conversar com um profissional para ir adquirindo conhecimento, confiança e assim, né? A gente pega na mão e caminha junto. Coisa linda. E sobre pegar na mão e caminhar junto é muito do que Deus faz com a gente, né, Fabi? Ele ensina e de um jeito que a gente consiga entender para fazer sentido para nossa vida. Sim. Adorei a ilustração que você colocou ali, porque uma coisa é você saber cognitivamente falando, outra coisa é você compreender aquilo, fazer tanto sentido que você já não consegue com aquela informação continuar agindo do mesmo jeito, né? Fabi, como que Deus cuida da gente? A gente vai saber no próximo bloco. Na criação, em Gênesis, o Senhor revela seu poder e amor por nós. Podemos ver a beleza enquanto Deus cria. Ele coloca ordem no caos, ele traz luz à escuridão, cria cada coisa na sua ordem dentro de uma organização.
No terceiro dia, ele cria a vegetação, plantas, árvores com seus frutos e sementes. E após criar o homem, ele entrega tudo o que ele criou para ser o seu alimento. O Senhor nos deu uma vida, e ao nos criar, e da sua própria criação, ele nos dá tudo o que nós precisamos. E vemos isso ao observar a quantidade de cores que nós temos nos temperos, né? Os tipos variados de cereais, frutas, como a gente comentou aqui, frutos também comestíveis, que geram em nós aí um paladar muito saudável e o melhor, a saúde de verdade. Mesmo em meio ao caos dos nossos dias, nós podemos sempre fazer boas escolhas. E entre elas, cuidar da nossa saúde também, porque isso é um carinho, né, que a gente faz conosco. Gastar tempo dedicado na prática de atividade física, se alimentar melhor e também pedir a Deus sabedoria, né, para fazer essas trocas, para fazer essa mudança de hábito, como a doutora Júlia colocou pra gente. Não adianta a gente ganhar aí muito dinheiro, viajar bastante, trabalhar muito, ser muito dedicado aos estudos, tudo isso é muito valioso, mas se a gente despreza a nossa saúde, não seremos completos. Corpo, mente e espírito precisam ser cuidados, né, com zelo, com atenção, e devemos fazer isso em cada uma dessas áreas. Por isso, devemos dar mais valor a esse presente, que é viver bem, e aproveitar com alegria e gratidão a saúde que nós temos. Sabemos que se nos dedicarmos a ela e mudarmos a nossa mente, o resultado virá e será de grande benefício para nós. Que nós sejamos bons mordomos da nossa saúde, para que isso também Deus seja glorificado. Que pena que já tá acabando, mas se você gostou, pode saber um pouquinho mais pelas redes sociais. É verdade, a gente vai compartilhar na rede social tudo certinho, e eu já aproveito aqui para compartilhar a rede social da doutora Júlia. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, ela tem lá um perfil no Instagram que é @doutora Júlia Belotto Nutri, né? Isso. Lá tem a fotinho dela, tem vários posts legais de indicações que ela faz, divulgando também essa parte da nutrigenética, de exames e tal. Então entre em contato com ela, converse com ela por lá e acompanhe também, né, Ju? E eu quero aproveitar para agradecer todos os nossos ouvintes. Quero dizer que a gente tem recebido aí os recadinhos, as dicas de tema, né, Rê? Temos recebido mensagens pelo WhatsApp, que se você quiser mandar após esse programa, compartilha com a gente como que você tem cuidado aí da sua saúde, se recentemente tem feito aí esses exames, ido num bom nutricionista, feito atividade física. Compartilha com a gente através do WhatsApp. 11 974 181 456. Mulherada, esse programa é um presente para vocês, mas homens, vocês estão dando show. Mauro Sodré, Edu Chaclian, Reinaldo, Juarez, toda essa turma e muitos outros sempre querem conteúdos novos aqui. Então, obrigada, beijo no coração de vocês. Obrigada. Doutora Júlia, muito obrigada e volte com a gente em outros episódios. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, até o próximo episódio. Até lá. Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.